Tem uma história que quase ninguém conta sobre John Don Rockefeller. Não é sobre o petróleo, não é sobre o monopólio, não é sobre os bilhões que ele acumulou. É sobre um caderno simples, de capa dura, que ele carregava desde os 7 anos de idade, onde ele anotava cada centavo que entrava e cada centavo que saía. 7 anos. A maioria das crianças dessa idade mal sabe amarrar o tênis, e ele já entendia que o dinheiro tem memória, que o dinheiro responde àqueles que prestam atenção. Mas aqui vai o detalhe que ninguém te conta. Rockefeller não nasceu rico, ele nasceu pobre, filho de um homem que sumia por meses, que mentia para a família, que vendia remédios falsos pelo interior do país. Ele conhecia fome, conhecia vergonha, conhecia o gosto amargo de não ter, e mesmo assim, ele se tornou o homem mais rico da história moderna, não por sorte, não por herança, mas porque ele entendia algo que quase ninguém entende até hoje. O dinheiro não é a causa da riqueza. O dinheiro é o resultado dela. Fica até o final, porque o que vem agora pode mudar a forma como você enxerga tudo. John Davison Rockefeller nasceu em 1839 numa pequena cidade de Nova York chamada Richford. O pai, William Rockefeller, era um homem fascinante e perigoso ao mesmo tempo. Carismático, contador de histórias, viajante, mas também mentiroso, ausente e irresponsável. Ele saía por semanas, às vezes meses, vendendo remédios milagrosos que não curavam nada. E em casa, quem segurava tudo era a mãe, Elisa, uma mulher de fé inabalável, de rotina rígida, de princípios que não se dobravam. Foi dela que Rockefeller herdou o que realmente importava, não o charme do pai, a disciplina da mãe. Desde pequeno, Elisa ensinava os filhos que cada centavo tinha um destino, que nada se desperdiçava, que trabalho era sagrado e que Deus via tudo, inclusive como você tratava o dinheiro que ele colocava nas suas mãos. Rockefeller absorveu tudo isso e foi mais longe. Com 7 anos, ele criou o caderno, apelidado por ele de Livro de Contas número 1. Nele, cada transação era registrada, cada centavo ganho capinando o jardim do vizinho, cada centavo gasto, cada centavo doado para a igreja. Ele não estava brincando de ser rico, ele estava treinando para ser. Com 16 anos, Rockefeller conseguiu seu primeiro emprego, assistente contábil numa pequena empresa de comércio em Cleveland. O salário era mísero, as horas eram longas. O trabalho era repetitivo, mas Rockefeller enxergava algo que nenhum outro funcionário via. Ele via o sistema. Enquanto os colegas cumpriam tarefas, ele estudava como a empresa inteira funcionava, como o dinheiro entrava, como o dinheiro saía, onde havia desperdício, onde havia oportunidade. Em poucos meses, ele sabia mais sobre aquela empresa do que a maioria dos sócios. E aqui vai algo que define quem Rockefeller era. Ele nunca reclamou do salário baixo, nunca pediu reconhecimento. Ele simplesmente entregava mais do que era esperado, todo dia, sem exceção, porque ele entendia uma verdade brutal. Ninguém te paga pelo que você merece, te pagam pelo que você prova que vale. Com 18 anos, ele já tinha juntado dinheiro suficiente para dar o próximo passo, e esse passo mudaria tudo. Em 1859, Rockefeller abriu sua primeira empresa, uma trading de commodities, grãos, carnes, outros produtos, com um sócio chamado Maurice Clark, mas o mundo estava prestes a mudar. Naquele mesmo ano, Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo comercial da história americana em Titusville, Pensilvânia. A corrida do petróleo começou, todo mundo foi atrás dos poços. Todo mundo queria perfurar, extrair, ficar rico da noite para o dia. Mas Rockefeller não foi atrás dos poços. Ele parou, observou e pensou. Ele percebeu que quem perfurava poços estava à mercê da sorte. O poço podia ser seco, o preço podia cair, a fortuna podia sumir em semanas.
Mas quem refinava o petróleo, quem transformava o óleo bruto em querosene, em combustível, em produto utilizável, esse recebia de todo mundo, independente de qual poço produzisse mais. Rockefeller não quis ser garimpeiro. Ele quis ser o dono da ferraria. E foi essa decisão, tomada com calma, com análise, sem pressa, que construiu o maior império empresarial da história americana. Em 1870, Rockefeller fundou a Standard Oil Company. E o que ele fez nos anos seguintes foi algo que o mundo nunca tinha visto. Enquanto os concorrentes brigavam por preço, cortando margem, se destruindo mutuamente, Rockefeller otimizava. Ele descobriu que podia fabricar seus próprios barris, mais barato, melhor, sem depender de fornecedor. Descobriu que os resíduos do petróleo que todo mundo jogava fora podiam virar vaselina, parafina, lubrificante, produtos vendáveis. Ele transformava lixo em lucro. E enquanto os outros perdiam margem, ele multiplicava a dele. Tinha uma frase que ele repetia para os funcionários: "Não me tragam problemas, me tragam soluções com os recursos que já existem." Essa mentalidade não é sobre petróleo, é sobre como você usa o que já tem. A maioria das pessoas está sempre esperando ter mais para começar. Mais dinheiro, mais tempo, mais oportunidade. Rockefeller começava com o que tinha na mão e espremia isso até sair ouro. Todo domingo de manhã, antes de ir para a igreja, Rockefeller fazia algo que ninguém ao redor dele sabia. Ele se sentava sozinho no escritório, sem ninguém por perto, e fazia 3 perguntas para si mesmo. A primeira: eu fui fiel aos meus princípios essa semana? A segunda: eu desperdicei alguma oportunidade? E a terceira, a mais pesada de todas: eu me tornei um homem melhor do que era 7 dias atrás? Percebe o que ele não perguntava? Ele não perguntava quanto dinheiro tinha feito. Ele perguntava quem ele tinha se tornado, porque Rockefeller sabia de um segredo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E toda noite, antes de dormir, ele ainda fazia mais uma revisão. Perguntava a si mesmo: o que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que eu fiz que me afastou? E escrevia as respostas. Isso é poderoso porque a maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, dorme. E no final do mês, do ano, da vida, olha para trás e não entende por que não chegou a lugar nenhum. Rockefeller media: o que não se mede, não se melhora. Chegou um momento na vida de Rockefeller em que o império cobrou o preço. Crises de ansiedade, estresse extremo, perda de cabelo, problemas digestivos tão graves que os médicos disseram que ele não viveria muito mais. Ele tinha construído tudo e estava perdendo a saúde para sustentar tudo. E foi aí que ele tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. Ele parou, contratou médicos, mudou a alimentação, passou a dormir mais, delegou mais, caminhou todos os dias, porque ele entendeu algo que devia ser óbvio menos, mas quase ninguém pratica. Não adianta ter o mundo se você não está vivo para aproveitá-lo. Saúde não é um detalhe. Saúde é o ativo mais valioso. Sem ela, tudo mais desmorona. Rockefeller viveu até os 97 anos. 97. Não foi sorte. Foi porque ele tratou o corpo com a mesma disciplina que tratava os negócios. Desde o primeiro salário que recebeu com 16 anos, Rockefeller separava 10% para doar. Não porque sobrava, porque ele acreditava que o dinheiro precisa circular, que quando você segura com medo, você sufoca a abundância. Mas quando você doa com propósito, você abre espaço para receber mais. Ele dizia: Deus me deu dinheiro, e com esse dinheiro eu tenho o dever de fazer o bem. Mas não era só caridade. Era uma lei que ele tinha descoberto na prática. Se você trata o dinheiro como um senhor, você vira escravo. Mas se você trata o dinheiro como uma ferramenta, você vira mestre. E tem mais um detalhe que quase ninguém conhece.
Rockefeller nunca tomava decisões importantes quando estava emocionalmente abalado. Se estava com raiva, ele esperava. Se estava ansioso, ele esperava. Deixava a poeira baixar. E só então, com a mente fria, ele decidia. Isso é controle. Isso é poder. Decisões emocionais custam fortunas. Rockefeller sabia disso. E você? Quantas vezes já tomou uma decisão no calor do momento e se arrependeu? Rockefeller não construiu um império para ele. Ele construiu para deixar um legado. As universidades que ele financiou ainda existem. As pesquisas médicas que ele bancou ainda salvam vidas. As instituições que ele criou ainda formam pessoas. Ele transformou dinheiro em eternidade. E aqui vai a pergunta que eu deixo para você hoje. O que você está construindo? Está construindo algo que vai durar ou está só sobrevivendo? Porque sobreviver é fácil, todo mundo sobrevive. Mas construir exige coragem, exige visão, exige disciplina. Rockefeller não nasceu pronto. Ele se construiu, dia após dia, decisão após decisão, princípio após princípio. E no final, ele não era mais rico por causa do dinheiro. Ele era mais rico por causa do homem que ele se tornou para conquistar o dinheiro. Então a pergunta não é quanto dinheiro você quer ter. A pergunta é, quem você precisa se tornar para ter esse dinheiro? Porque dinheiro vai e vem, mas quem você é, isso fica. Se esse vídeo chegou até você, é porque você está pronto para ouvir. Agora é hora de agir. Comenta aqui embaixo, eu construo o meu caminho. Se inscreve no canal Código da Disciplina, ativa o sininho e até o próximo vídeo.